Aiship, examine Gurisha. Leilin ordenou. Imediatamente, uma imagem de Gurisha foi projetada e Leilin notou alguns sintomas patológicos em alguns de seus órgãos, os pulmões em particular. Os acólitos já são capazes de resistir aos feitiços, então, quão forte a radiação teria de ser para um acólito ser incapaz de resistir a ela? O rosto de Leilin mudou. O que a academia disse sobre isso? O que eles poderiam dizer? Nissa assinou um pacto com seu mentor antes do experimento e até recusou qualquer compensação. Exclamou Dodoria enquanto soluçava. Leilin ficou em silêncio. Muitos acólitos de baixo grau, sem cristais mágicos, só podiam ser designados aleatoriamente para diferentes professores. Se a sorte deles fosse boa, eles se encontrariam com professores como Croft. Se a sorte deles fosse ruim e eles se encontrassem com professores que gostavam de experimentar seres humanos, então eles só poderiam se culpar por serem azarados. Além disso, muitos dos acólitos não resistiam às tentações de seus mentores e cooperavam com eles para experimentos, de modo que até mesmo resultados como a morte eram uma possibilidade. Alguns acólitos morreriam de experimentos na Abyssal Bone Forest Academy todos os anos. Em comparação, Nissa, que conseguiu manter sua vida, teve muito mais sorte do que aqueles que morreram. Então, por que você me procurou? Se é para ajudar a buscar vingança ou qualquer outro assunto relacionado à justiça, então eu tenho medo de não ser de nenhuma ajuda. Leilin não permitiu qualquer espaço para negociação logo no início. Para desafiar um mago com os poderes de um acólito, ele só faria isso se houvesse água se infiltrando em seus cérebros. Nós não temos tais intenções. Estamos aqui apenas para deixar que você dê uma olhada para determinar se ainda há esperança de que Nissa recupere sua aparência original. Gurisha apressou-se a apertar as mãos. Leilin acenou com a cabeça. Afinal, ele tinha o mestre potionador, Croft, de pé atrás dele. Se ele não conseguia pensar em nada também, Nissa só podia se desesperar. Você se importa se eu tiver um olhar? Leilin perguntou a Nissa. Eu não, a voz de Nissa era extremamente suave, quase inaudível. Leilin andou para a frente e o fedor repugnante só se tornou mais revoltante. Leilin se forçou a pegar a palma de Nissa. Todos os dedos eram mais grossos do que uma cenoura, pareciam roxos, e havia anéis repugnantes de pele dobrada. O que costumava ser os delicados dedos brancos de uma dama se transformou nisso. Leilin acreditava que, se ele não pudesse ajudar Nissa, ela deveria se preparar mentalmente. Leilin apertou a parte de trás das mãos de Nissa. Você sente alguma coisa? Não? Sua defesa parece ser muito boa. Leilin silenciosamente avaliada, tirando um facão cirúrgico da bolsa da cintura. A ponta da faca brilhante foi colocada na superfície da palma da mão e empurrada levemente para a pele, mas não conseguiu atravessar a pele. As sobrancelhas de Leilin franziram e ele aplicou mais pressão em suas mãos, usando toda a sua força como um cavaleiro para empurrar a ponta da lâmina. A faca cirúrgica finalmente perfurou a pele de Nissa, e uma gota de pus amarelo flui para fora. Leilin pegou apressadamente um tubo de ensaio e guardou aquela gota de pus. Depois de passar uma poção de hemostasia, a ferida na mão de Nissa se curou rapidamente. 10 segundos depois, não havia uma única cicatriz a ser vista. Que habilidades de cura monstruosas. Leilin ofegou interiormente, mas não se atreveu a dizer isto em voz alta. Vendo Dodoria e Gurisha, que estavam olhando para ele sem se mexer, Leilin riu. Kedarm, churado com um encantamento, uma rajada de vento de repente invadiu a sala e formou um pequeno redemoinho. Névoa negra subia incessantemente enquanto se consolidava em uma sombra vaga e humanoide na frente de Leilin. Gurisha e Dodoria ficaram surpresos, e até Nissa recuou vários passos para trás. Eu nunca pensei que ele já estaria neste nível depois de apenas um ano ou mais. Não haveria realmente nenhuma maneira de remediar a diferença entre aptidões. Gurisha olhou para Leilin, que estava lançando um feitiço, com uma expressão complexa. Leilin não prestou atenção a Gurisha nem um pouco. Agora, seus pensamentos estavam todos na convocação que estava bem na frente dele. Para você. Leilin falou na língua Byron e entregou o tubo de ensaio contendo o fluido amarelo de Nissa para a sombra. Os olhos da sombra brilharam vermelhos. Como não tinha mãos, mordiu diretamente o tubo de ensaio com a boca. Asterisco crush. Asterisco. O tubo de ensaio quebrou e a sombra negra engoliu o líquido amarelo em seu estômago. Asterisco haha. Asterisco quando o fluido amarelo entrou em seu corpo, a sombra negra pareceu desestabilizar. Ele rugiu alto e suor frio se formou na testa de Leilin. Crim, se damoer-se. Enquanto Leilin continuava cantando, ele pegou várias pedras verdes escuras da bolsa e as jogou na direção da sombra. Após cerca de 3 a 4 minutos, a sombra negra parou de fúria e falou com Leilin em várias palavras obscuras. Gurisha e os outros ouviram atentamente, mas esta linguagem era muito desconhecida para eles. Definitivamente não era a língua de Byron. Desde os tempos antigos, muitas organizações de magos inventaram sua própria linguagem única para a magia depois de muitos anos, de modo que aprendê-las é apenas um sonho. A sombra negra continuou a uivar, e depois desapareceu depois de um rugido final. Olhando para a sombra negra que desaparecia, Leilin não pôde deixar de suspirar de alívio. Como foi? Nissa perguntou. Como era problema dela, ela estava mais preocupada com isso. É muito difícil. Sua constituição já foi completamente transformada e há uma enorme quantidade de energia poluída circulando em seu corpo. Se não fosse pelo fato de você ser um acólito, teria morrido há muito tempo. Leilin sacudiu a cabeça. Depois de ouvir a avaliação de Leilin, os olhos de Nissa diminuíram e ela recuou vários passos. No entanto, não é como se não houvesse soluções, continuou Leilin. Que meios existem? Não importa quais sejam as condições, eu definitivamente farei o meu melhor para Nissa. Dodoria cerrou o punho. Sim, devemos pensar em um caminho juntos. Então seremos capazes de resolvê-lo eventualmente. Gurisha aplaudiu, o que deixou Leilin um pouco sem fala. O primeiro método é que Nissa avance para um mago oficial. Magos são capazes de usar a radiação constante para mudar a aparência deles. Enquanto ela passar o tempo, ela definitivamente será capaz de voltar à sua aparência original. Leilin disse devagar. Esse tipo de remodelação do corpo através da radiação exigia um ajuste fino de si mesmo. Não havia espaço para outros magos ajudarem, haveria uma enorme repercussão se eles tentassem. Um mago oficial. Eu sou apenas um acólito nível 1 agora. Os olhos de Nissa brilharam por um breve instante, mas entorpeceram quase imediatamente. Isso é muito difícil, no entanto, também é uma opção. Que outros métodos existem? Perguntou Dodoria. Há apenas mais um método em que posso pensar, que é usar a Harmonious Aqua Regia Potion. Pode limpar o corpo dos poluentes de Nissa, depois do que seria muito mais fácil remodelar sua aparência. Leilin apresentou o segundo método. Harmoniosa Poção Aqua Regia. Céus. Não é uma poção usada pelos magos. Uma poção vale pelo menos 1000 cristais mágicos. Os olhos de Gurisha quase saltaram das órbitas. Está certo? O poluente no corpo de Nissa é bastante severo, apenas uma poção de nível de magos que pode remover a radiação será útil. Disse Leilin definitivamente. Estes são os 2 únicos métodos em que posso pensar, mas também vou perguntar ao meu mentor mais tarde. Esses 2 métodos foram os mais otimizados das opções oferecidas pelo Shipai. Leilin acreditava que até mesmo o mentor Croft não seria capaz de chegar a uma ideia melhor. Um mago oficial, 1000 cristais mágicos. Eu vou conseguir. Os olhos de Nissa se encheram de determinação quando ela cerrou os punhos. Minhas sinceras desculpas por não poder ajudar.
Por favor, aceite estas poções. Ela poderá reduzir a dor que você sente durante a meia-noite. Leilin fez um pequeno arco e tirou uma poção rosa da bolsa. Ele só podia fazer isso. Como você sabia sobre isso? Nissa estava claramente um pouco chocada. A partir das reações dadas pelo seu corpo, parece que as partículas de energia reagem mais à meia-noite, que é também quando você vai sentir mais dor. Leilin explicou calmamente. Nissa, por que você não me contou isso? Os olhos de Dodoria se encheram de raiva mais uma vez. Você já fez o suficiente. Nissa respondeu. Leve. Leilin entregou a poção para Gurisha e se virou, saindo do dormitório. As 3 pessoas que ficaram na sala estavam tão silenciosas quanto os mortos. E agora? Gurisha falou primeiro. Um mago oficial. Isto está simplesmente fora de alcance para nós devido às nossas baixas aptidões. A aquisição de cristais mágicos para comprar uma Harmonious Aqua Regia Potion é mais realista. Dodoria disse. Se nós 3 juntássemos nossos recursos juntos, depois de emprestar um pouco mais dos outros, teríamos. Dodoria nem acreditava em suas próprias palavras. Os acólitos definitivamente gastariam qualquer cristais mágicos que tivessem em conhecimento ou itens para aumentar seu poder. Ninguém iria simplesmente jogá-los fora. Não? Desejo tentar romper com um mago oficial. Nissa disse lentamente, suas palavras cheias de determinação. Com as bênçãos de meu mentor, a defesa desse corpo radioativo é muito maior do que a de uma pessoa normal. Minha resistência à magia também não é muito ruim, eu deveria aceitar mais missões e ganhar os recursos que preciso para avançar. Eu não posso mais segurar vocês 2 de volta. Nissa forçou um sorriso, mas parecia mais feio do que chorar. Por quê? Porque foi assim. Dodoria chorou. Gurisha abraçou-a apressadamente, parecia que esses 2 tinham sido um casal desde muito tempo atrás. Seguindo os enredos dos romances do meu mundo anterior, eu não deveria me apressar e vender algumas poções para ganhar dinheiro suficiente para pagar o tratamento de Nissa. Ao mesmo tempo, devo avançar para um mago e buscar vingança por Nissa e coisas semelhantes. Leilin deixou sua imaginação correr solta enquanto ele andava. É uma pena que esta seja a realidade. Nissa e eu não podemos nem ser considerados amigos, apenas estranhos que se viram algumas vezes. Dar a ela a poção de analgésico mais cedo já era o limite, e isso estava vendo como nós viemos do mesmo lugar. Quanto aos cristais mágicos, eu nem tenho o suficiente para usar para mim, então como eu poderia tirá-los? É preciso sempre pagar o preço por suas próprias ações. O olhar de Leilin ficou gelado quando ele saiu da área do dormitório. Ele não faria mais nada por Nissa, e ela só dependeria de si mesma. Depois de passar pelo jardim de flores localizado ao lado dos dormitórios, cheirando o aroma das flores e se aquecendo ao sol que irradiava do telhado, o humor de Leilin se tornou muito melhor. Caminhando para um longo banco, Leilin sentou-se e olhou para os acólitos que passavam, com a mente em paz. Sair para aproveitar a luz do sol ocasionalmente também é um tipo de diversão, não é? Uma voz viajou e um jovem de túnica cinza sentou-se ao lado de Leilin. Jaiden. Os olhos de Leilin se arregalaram. Bip. Jaiden força, 1.9, agilidade, 2.7, vitalidade, 3.1, força espiritual, 5.0. Acólito de nível 2. Ondas de energia de um artefato mágico de baixo grau foram detectadas no corpo do alvo. O alvo é classificado como perigoso. A varredura do iShip de Jaiden apareceu na mente de Leilin. A força espiritual de Jaiden era a mais alta entre os acólitos e até sua vitalidade aumentara após a radiação constante. Normalmente, magos intencionalmente aumentariam sua vitalidade para se preparar para futuras transformações do corpo. Agora, a força espiritual de Jaiden era maior que a de Leilin. Ele também carregava um artefato mágico, mas ninguém sabia de sua experiência de batalha. Calcular minhas chances de ganhar se eu fosse lutar com Jaiden. Início da simulação. Taxa de sucesso, 57,82%. O Shipai forneceu os dados. Apenas um pouco mais da metade, parece que a força de um artefato mágico não é pequena. Jaiden também não é fácil.